Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Ideia Sense. Eu sou o Nando, Luiz Fernando Nascimento, sou um dos sócios do Ideia Sense. Estou aqui com Edgar Moreira, sócio também. E hoje o nosso convidado é o Gilmar Lima, um super convidado, engenheiro mecânico de formação pela PUC do Rio Grande do Sul, gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, uma experiência gigantesca. A gente não vai contar muitas coisas no início, a gente vai contar ao longo desse podcast, mas uma pessoa com muita vivência de fábrica, mas também com uma relação gigantesca com pessoas. Eu acho que o que a gente vai melhor aproveitar aqui hoje é essa sua experiência. Então, nosso agradecimento por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, conversando hoje nesse podcast especial. Bem-vindo, Gilmar. Fale um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional, para a gente poder já começar a aquecer os nossos motores. Tá bom. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é um prazer estar falando com vocês, falando com amigos, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Eu vou tentar, a minha carreira, ela é... Se eu ficar aqui, eu vou ficar 1 hora só falando da carreira, né? Mas eu sou engenheiro mecânico, não era o meu sonho, né? Eu sempre falo nisso, é que o meu pai ele foi para a guerra, foi para a Segunda Guerra, e aí o sonho dele era que os filhos fossem piloto, né? Então ele voltou, ele era mecânico de avião, e o sonho dele era que um dos filhos fosse. O meu irmão mais velho resolveu ser técnico de vôlei, né? Um pouquinho diferente, né? E aí o meu outro irmão resolveu ser professor de educação física também, né? E a minha irmã também foi para... Não queria na época, nem podia. Ela foi para a área de educação. E aí eu era o caçula, ele, né, disse, agora tu não tem conversa. Sobrou você? Você vai ter que ser. Aí eu deixei passar um tempo, né? Até um dia que eu digo, cara, eu não quero ser piloto, não quero ser militar, nada contra, né? Eu admirava muito a história dele, né? Mas digo, não. Aí tive uma conversa com ele séria, disse, pai, eu cheguei no meio termo, porque eu queria ser professor de educação física também, né? Mas eu não tive a coragem, como último, de dizer para ele que eu ia ser professor de educação física. E aí eu disse para ele, cara, eu vou ser engenheiro mecânico. Não sabia nem muito bem o que era engenharia mecânica, mas como ele era mecânico, eu disse, mas não quero ir para a aeronáutica, pai, não quero mesmo, vou estudar para ser engenheiro mecânico. Fui, passei, e aí para entender a história, né, entrei num curso que realmente eu não queria, que eu não gostava, que era uma... E aí, eu digo assim, como tudo na minha vida, eu tenho dislexia e eu tive que também estudar muito, porque a dislexia, né, tu tem que estudar. Né, naquela época de escola, eu sofria muito, né, bullying, porque eu ia para o quadro negro, a gente tinha que escrever na época, né, no quadro negro, no ditado, e eu errava, e aí naquela época a gente não sabia o que era. Depois que eu fui saber que eu era dislexo, né? E então eu tinha que sempre estudei muito e me adaptar às coisas da vida, né? Então eu tinha que inovar. Então eu criei uma metodologia, inclusive, para mim diminuir esse meu problema que eu tinha da dislexia. E aí quando eu fui para a faculdade, eu tenho que ir para alguma coisa que eu goste, né? Uma coisa. E aí já comecei a trabalhar pensando sempre nas pessoas, né? Eu digo, cara, eu não gosto, vou ter que me adaptar, mas eu quero trabalhar com gente, né? Vou trabalhar, vou me esforçar para ter um cargo que eu possa ter pessoas que trabalhem comigo, né? E me especializei na área de inovação, engenharia de plásticos, né? Estudei muito, muito mesmo. E toda a minha carreira foi nessa área de inovação, desenvolvimento de produto, né? E gestão de estratégia, de pessoas, e tentando levar... Então, onde eu ia, eu criava um time de vôlei, né? Nas empresas. Para poder acompanhar e poder se divertir. Acompanhar, me divertir. Então, iniciei na Taurus, que era armas, mas a minha unidade também era capacetes e colete à prova de bala, né? Então, estudei, fiz a parte. Depois eu fui para São Paulo, para Botucatu. Também criei um time de vôlei lá, para nós jogar e participar. Sempre eu relacionei o esporte na minha vida. E aí, depois, eu fui para Marco Polo, onde eu fiquei 21 anos, né? Onde foi uma experiência também muito interessante. E há 7 anos eu sou consultor, agora estou voltando um pouco para a indústria. Eu não queria, né, mas estou voltando de novo para a indústria, assumindo função de novo de gestor. Então, assim, a minha carreira é essa, é uma carreira que eu viajei o mundo, acabei, né, e sempre aprendi a gostar. Na minha época se falava só em aço, né, aço, tijolo, cimento,
esse era o mercado que a gente tinha. Eu achava chato demais, eu sempre achei o mundo corporativo muito chato, né? E eu tentei levar para onde eu fui sempre um pouco de magia, né? Então, esse é o conceito que eu tenho, que eu consegui, né, me adaptar, né, e conhecer os mercados. Então, assim, foi uma experiência muito rica e tive a sorte de ter pessoas, mentores, né, que eu tive muito forte, principalmente os 4 sócios da Marco Polo, que já eram senhores. Para mim foi uma escola, né, aprender com eles, cada um com o seu modelo, né, com a sua visão. Então eu tive muita sorte. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. E você fala de inovação, você fala de gestão. Você teria assim, um exemplo de uma inovação que tenha te marcado e que seja interessante citar? Eu acho que assim, a primeira inovação, eu acho que foi um aprendizado muito... eu acho que ali... porque assim, o esporte, sempre eu relaciono muito com o esporte, né? O esporte nos ensina que a gente não é o melhor. Para a gente ser melhor, a gente tem que treinar, né, fazer, e a gente vai ter alguma deficiência, né? E aí, quando eu fui para a Taurus, eu era muito novo, né? Primeiro, eu passei no exame da Shell, aí uma hora essa história é muito longa, né? Acho que está no meu livro. Mas quando eu fui para a Taurus, recém-formado, né? Então, imagina um jovem recém-formado na Taurus, na época, né? Eu me sentia o melhor cara do mundo, né? Eu era um engenheiro da Taurus, né? E fazia o capacete de moto, né? Onde nós tínhamos 70% do mercado, então, líder, onde a gente dava palestras, né? Então, a gente achava que sabia tudo sobre capacete, né? Aí, um dia, o presidente da Taurus, que era também... Foi uma gestão de conflito, essa era a gestão, ele te provocava o tempo todo, batia na mesa, gritava. Então, eu muito cedo aprendi a trabalhar sob pressão, né? Ele era um cara assim, gritava e fazia. Então, tudo bem, eu me adaptei. Para vocês terem uma ideia, eu casei às 7h30, saí da empresa às 6 horas. É impressionante, né? É um negócio... Aí eu entrei de lua de mel, na segunda-feira ele me liga e disse, tu tem que ir para os Estados Unidos. Cara, eu estou de lua de mel. Não, tem que ir para os Estados Unidos, senão vai outro e tal. E era só sobre ameaça. Mas pelo menos foi com a esposa ou não? Foi só você? Naquela época... Porque eu poderia aproveitar e tinha assim um bem bolado, né? Não foi. Fiquei 30 dias e naquela época para se comunicar era extremamente difícil. O seu primeiro técnico não era o Bernardinho também, não, né? Assim, só para deixar claro também que... Então, assim, foi e aí, nesse período, por isso que eu falo que não deixa de ser uma grande inovação, ele chegou para mim e disse assim, Gilmar, você está muito confortável. Eu quero botar o capacete nos Estados Unidos. Nós já temos as armas, né? A polícia americana usa as armas da Taurus, e eu quero colocar o capacete e... Não, tudo bem, Murga, vamos tentar. Ele disse, não vamos tentar, tu tem 1 ano para fazer isso, né? 1 ano tu tem que colocar o capacete lá. E aí eu comecei a estudar, ver as normas, né? Não conhecia. E aí eu descobri que o capacete que a gente fazia no Brasil era muito ruim, cara. Era o pior, que todo o conceito que nós tínhamos de capacete estava errado, né? E aí eu aprendi assim, cara, a gente não sabe nada, né? Então era uma norma japonesa e uma norma americana, né? E nos Estados Unidos eles valorizam muito a segurança. Então o capacete que tem aprovado numa norma custa um valor. Aprovado em outra norma, ele custa 20% outro valor. Os dois juntos, tu consegue vender 30% do valor do capacete. E, lógico, o Murger queria que nós aprovássemos das 2 normas. Aprovar em uma norma era fácil, aprovar nas 2 era praticamente impossível, porque elas eram conflitantes, né? Então, tinha 10 capacetes aprovados no mundo, né? E nós ia ter que ser o 11º. Então, foi um trabalho... E aí eu tive que inovar, porque no Brasil, na época, a gente não tinha... O mundo não estava aberto ainda, não era global. Então, eu comecei... O que eu faço? O Murgo me deu... A Taurus me deu todas as condições. Eu disse, olha, Murgo, eu aceito o desafio, só que eu quero um laboratório que os caras têm lá, eu quero aqui, né? Eu quero uma equipe de engenheiro, eu quero escolher. Não tem problema. Quanto custa isso? Tanto. Eu te dou. Então, tá bom. Aí ele me deu todas as condições, e eu era muito novo, eu tinha 26 anos, 24, 25 anos. Né? E aí compramos os capacetes, né, os capacetes de Fórmula 1, Arai, Shoei, trouxemos todos. E aí eu comecei a anotar, tipo,
como é que eu vou testar isso? Né? Testava do nosso jeito, ele não passava do jeito que nós testávamos, porque o nosso jeito de testar estava errado. E o nosso passava. Eu já comecei a ficar desconfiado. Né? Aí eu pegava o nosso capacete, jogava no chão, ele morria no chão. O importado eu jogava, ele picava e voltava na minha mão. Né? Então ele tinha absorção de impacto. Então aí eu comecei... Só que eu não tinha as matérias-primas que nós tínhamos. Né? Então a gente fez todo um trabalho, né, de conseguir... Então aí foi a primeira grande inovação. A gente conseguiu usar os materiais nossos, com algumas adaptações, para chegar no que eu queria. Né? E ninguém acreditava. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu mandei o capacete para os Estados Unidos, 10 capacetes, os melhores laminadores que eu tinha para fazer o produto, mandei para ele, passou um mês, eles me mandam um documento dizendo assim, você não está aprovado. Mas em um mês os caras não podem ter testado o capacete. Aí pego o telefone e ligo para os caras. Digo, olha, tu não veio na minha fábrica, tu não me conhece, não conhece, nós somos líder de mercado. Ainda eu estava metido, até ali eu estava líder de mercado e vocês... Ele disse, cara, tu não tem controle de processo. E como não tem controle de processo, cara? Fábrica é qualidade aqui. Ele disse, não. Qual é a tua variação de peso? Eu digo, não sei. Então, variação de peso na norma é 30 gramas, tu está com 100 gramas, cara. Então, tu não tem controle de processo. E aí eu aprendi que eu não tinha mesmo. Então, a gente teve que refazer tudo, repensar, mudamos toda a fábrica. Descobrimos que os nossos fornecedores não forneciam matérias-primas como eles diziam que faziam. Né? Então, assim, isso para mim foi meu grande aprendizado. E é onde me despertou o conceito da inovação. Né? Eu testei tudo que vocês possam imaginar e é engraçado que, como a história, ela nada é coincidência. Né? Quem me ajudou muito e fez todos os testes para mim foi a Marco Polo. Acabou sendo... 10 anos depois eu estava na Marco Polo. Então, assim, essa foi uma inovação. O capacete passou em segundo no mundo, teve um resultado. Né? E aí a história, para vocês entenderem como isso é uma coisa que me marcou. Né? Então, ali, vocês não imaginam o que eu testei. E aí a minha base do meu conhecimento, né, foi lá. Se alguém disser, não, foi depois, foi na faculdade, foi na escola. Não, foi lá. Foi essa experiência que eu tive. Né? A gente veio médico dos Estados Unidos para a gente entender o que acontecia, né, com o acidente e tal. Eu tive que retreinar as pessoas, e aí começa a relação das pessoas. Na linha de produto, nós tínhamos 2 linhas, uma para o capacete americano e outra para o brasileiro. Aí começaram a me questionar, a cabeça do americano é melhor que a do brasileiro? Aí nós tivemos uma linha só. Né? Então, assim, e aí tu começa a entender chão de fábrica, como eles pensam, né? E como a gente pode motivar eles. Né? Gilmar, uma pergunta. Esse processo da Taurus foi um processo realmente bastante interessante, que praticamente moldou o seu desenvolvimento profissional na questão de inovação, né? E depois desse processo longo que você teve na Marco Polo. Como é que você avalia nessa sua fase inicial, né, que você começou esse processo de inovação e hoje o conceito que está muito assim fundido, já difundido, da questão da inovação aberta, né, em que você tem uma colaboração maior. Como é que era esse desenvolvimento, por exemplo, na Taurus no início, em que praticamente todo mundo tenta esconder seus produtos? Não sei se de repente na Marco Polo também você já passou por uma fase de mais colaboração entre outros agentes produtivos para poder tentar desenvolver alguma coisa conjunta ou não? Aí, assim, de novo, a questão da inovação ela tem que ser aberta, tá? E tu não consegue fazer inovação sozinho. Isso aí a inovação sozinho. Por exemplo, o cara que tu vê grandes cientistas fazendo coisas muito grandes, mas que elas não conseguem sair na prática, no papel. Né? Então, por exemplo, eu trabalho sempre com a inovação muito focado. Primeiro, quando eu vou inovar, eu já quero saber quem vai comprar essa minha inovação. Tá? Qual é a dor dele que eu vou comprar? Então, a gente sempre, quando eu parto, mas isso é um conceito nosso, né? No caso da G12. Né? Eu sempre parto disso. E a Taurus, a necessidade me fez isso. Por exemplo, eu não conhecia um produto do capacete, é o compósito, que é a fibra de vidro, a resina poliéster. Eu não conhecia isso, porque na faculdade eu não tive. Por mais que eu tenha estudado, né, eu ia de ônibus para São Paulo para as feiras, eu lia, nós não tinha naquela época o que tem hoje de conteúdo.
Né? Então, era tudo experimento. Eu fiz 600 corpos de prova, para tu ter uma ideia. Então, o que eu preciso? Ali eu já tive que abrir. Eu tive que sentar, por exemplo, com a Rest, na época, que era o grande fornecedor, e dizer, cara, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso que tu me diga o que tem no teu produto. Para te dizer, eu preciso que ele tem que ser... O meu capacete tem que ser flexível. Eu sabia que se eu melhorasse essa flexibilidade, ia melhorar o impacto. Então, eu preciso que ele jogue no chão. E como é que tu pode me ajudar? Ah, Gilmar, põe tanto de resina flexível. Né? Então, eu fui aprendendo. Aí, a parte, que é a jugular, que a gente chama de... Né, também eu tive que aprender. Então, não tem como. Né? E essa tecnologia tem que estar aberta, inclusive, para a fábrica. Né? Eu vejo, às vezes, tu não tem como tu convencer uma pessoa sem tu disser para ela por que ela está lutando. Exatamente. Não tem como. Né? Então, tem que ser uma coisa... Claro que vai ter um segredo, eu não estou dizendo que não vai ter segredo ou não, mas a inovação ela está em tudo, em toda a parte. Tá? Desde a parte... Todo mundo é importante, é o que eu falo sempre, todo mundo tem importância nisso. Né? E isso eu tive... Por isso que eu disse que eu tive muita sorte. Essa foi a minha primeira, que eu já tive que fazer isso. Eu pedi ajuda para a Marco Polo, fabricante de ônibus. Eles aprenderam também. Né? Os caras, por exemplo, um exemplo muito prático, o fornecedor de resina disse para mim, Gilmar, só pode usar 10% de flexível. Eu disse, mas por que não? Porque é o que a gente sabe, é só 10%. Eu usei 40%. Tá? E provei que 40% funcionava. Hoje eu posso dizer, eu fiquei 10 anos sem dizer isso. E funcionou. Então, assim, a inovação ela sempre vai estar relacionada a isso. Tá? Ao cliente, a entender o que ele quer, ao que ele precisa, o que ele vai pagar, porque inovação também, a gente fala muito em inovação, né? de indústria automobilística, aeroespacial, o que for. Se eu não for competitivo, eu posso ter a melhor inovação do mundo. Por isso que eu tenho que entender tudo. Né? E hoje o nosso grande desafio, quem trabalha com inovação, se chama... É a preguiça que nós temos, principalmente no Brasil, né? De comparar. A gente compara. Né? Eu faço isso aqui e eu faço isso aqui. Aí ele pega assim e diz assim, quanto custa isso? Quanto custa isso? Ele não olha o processo da aplicação. Por isso que eu dependo dele. Eu tenho que abrir para ele o que eu vou fazer, aonde eu quero chegar. É claro que eu posso reservar algumas coisas que ele não vai fazer, mas eu acho que quando tu consegue organizar a inovação onde todo mundo está envolvido, a chance de uma proteção natural do que tu desenvolveu é muito grande. Tá? Então, eu não vejo outro caminho. Então, para mim, isso... a própria Marco Polo foi assim. Então, nós tivemos uma experiência na Marco Polo com a Volvo, que nós desenvolvemos um capô para a Volvo, o capô da linha nova, que tu entrava numa sala, tinha uma equipe que estava a Marco Polo e a Volvo, tu não sabia quem era a Marco Polo, tu não sabia quem era a Volvo. Porque era uma coisa só, todo mundo sabia de todos os passos, né, do que a gente fazia, todo mundo aprendeu. Então, por exemplo, hoje eu tenho contato com o diretor de engenharia da Volvo dos Estados Unidos, ele fala comigo até hoje. Quando ele tem uma dúvida, ele me liga. Por quê? Porque nós criamos uma relação tão forte e hoje eu estou fazendo um novo projeto para ele, de inovação. Né? Então, assim, a inovação ela tem que ser assim mesmo. Tá? Eu só acredito nisso. Perfeito. Tá? Então, esse sempre foi assim. Tanto é que, até outro dia, o pessoal estava falando, Gilmar, é engraçado, quando tu faz uma postagem ou qualquer coisa, tu sempre coloca, agradece tal empresa, tal, tal. Eu digo, sim, sem eles eu não fazia. Eu não tenho todo o conhecimento. Entendeu? Por isso que eu digo, a gente não tem que ter todo o conhecimento, a gente tem que saber onde ele está. Exatamente. Entendeu? Eu não tenho que saber tudo, porque eu não tenho condições de saber tudo. É a importância das conexões para você poder justamente tirar o melhor de cada um. Né? É a rede de relacionamento que tu tem e aí aproveitar a competência de cada um para fazer uma coisa bem bacana. Por isso que não tem como tu fazer uma inovação sozinho. Se fechar. Tá? Porque pode até sair a inovação, mas não vai sair a melhor inovação que tu podia fazer. Agora, Gilmar, assim, inovação, na maioria das vezes, envolve riscos, envolve possibilidades de falhas. As pessoas têm uma certa dificuldade de trabalhar com isso, né? De considerar o processo de falha como uma deficiência. E, na realidade, isso é um processo. É um processo. É um processo, né? Como transformar todas essas experiências de falha em oportunidades ou de partes de processo para alcançar o sucesso, porque não dá para desistir. Inovar é testar, como você já falou, né? É testar. Como é que é trabalhar isso dentro das equipes? Porque cada vez a gente tem visto os jovens mais impacientes
com esse processo de falha. Ou seja, eu mudar o joguinho é mais fácil do que eu resiliência, buscar permanentemente a superação da falha ou do não acerto, né? No caso. Como é que você trabalha isso e como é que você tem visto isso saindo de chão de fábrica só e indo para consultoria, vendo várias empresas trabalhando ou dizendo que estão trabalhando com inovação e como é que os grupos estão trabalhando com isso, as equipes? Eu acho que o principal é o alinhamento da expectativa, tá? De todos, né? Inclusive, às vezes, quando o cliente te contrata para fazer uma inovação, né? Então, esse é o ponto. Tem que alinhar o tempo todo, tá? E depende como tu enxerga a falha, né? Porque a falha é um experimento, na realidade, né? Então, assim, eu já fiz projetos que eu foquei num determinado produto. Por exemplo, segmento eólico. Trabalhei muito em segmento eólico, né? Então, eu fiz uma pá num processo, na época, diferenciado. A gente criou todo um sistema diferente do que o mundo fazia. E chegou o momento desse processo, teve falhas, erramos, né? Fizemos várias coisas. E a gente chegou, não era o produto. Eu sabia que o mercado ia demorar muito para ele comprar a ideia, né? E essas falhas, esses erros que geraram um processo, eu usei em outros segmentos. Então, o automotivo usou, a área ônibus, caminhão, carro, né? Então, eu fui... Agora, por isso que eu digo assim, é importante na inovação a gente estar sempre alinhando as expectativas de todo mundo, de quem está desenvolvendo junto, né? Porque pode dar certo, pode não dar, tá? Mas não quer dizer que aquilo que tu fez, tu não vai aprender, né? Então, eu até digo, eu sempre falo, quando a gente monta uma equipe de trabalho para criar uma inovação, às vezes até é melhor que o conhecimento não seja tão grande, porque senão existe uma barreira para a criação muito grande, tá? Aquilo que eu digo, lá na Taurus, por isso que eu falo que a Taurus foi base para mim, porque lá eu aprendi que eu não sabia nada. Eu parto sempre disso, tá? Uma experiência que eu tive assim muito forte, que também me acordou, apesar que eu já estava com isso, a gente criou um projeto para um ônibus, né, para um micro-ônibus, que todo ele era feito em compósito. A gente reduziu o custo, o peso do carro, isso nós estamos falando de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, acho que até mais. O projeto era feito em 6 partes, ele era todo modular, o ônibus, né, acabava com solda, diminuía o tamanho das fábricas, era um conceito todo novo, né? Imagina a indústria de ônibus ainda é uma indústria pesada, né? Então, criamos aquilo, chocou todo mundo. Nós criamos um ônibus que tinha 40% de peso menor, né? O consumo de combustível nem se falava ainda em carbono neutro, essas coisas, reduziam, né? E criamos um produto muito legal. Testamos eles, fizemos tudo, rolamos o ônibus fizemos tudo que possam imaginar. Todas as experiências possíveis. Porque eu sabia que ia ser muito difícil, né, passar esse conceito. E eu sempre, de novo, alinhando a expectativa da equipe, olha, pode ser que a Marco Polo não aprove, né? Pode ser que o cliente não aprove, pode ser que isso, né? Porque é uma inovação muito, né, quase disruptiva, né? Geralmente a gente trabalha com inovação adaptativa, é trabalhar com uma inovação que eu vou melhorar uma coisa que já existe. Mas essa realmente era uma coisa que mudava muito, tá? Materiais, o ônibus era todo reciclável, eu conseguia reciclar 100% o ônibus. E a gente testou tudo, e aí, uma reunião que a gente teve, né, o principal executivo da Marco Polo disse para mim, Gilmar, adorei, projeto lindo, o projeto ficou maravilhoso, mas eu acho que é muito cedo. Nossa, esse projeto não tem histórico, nós não temos histórico, nós não vamos querer ser o primeiro. Então, nós vamos fazer isso aos poucos. Eu digo, olha... Né, e aí veio aquela coisa da paixão, né? Tipo, aos poucos não vai funcionar. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. E aí, tá. E aí, passou uns 2 meses, eu só disse, olha, vocês deixam quando eu faço as minhas palestras, utilizar isso como uma tendência do futuro? Não, uma fase, pode, tranquilo. Aí eu fui para a Colômbia, estou dando uma palestra, termino mostrando o ônibus, né? Futuro. E com um conceito, né? E com uma apresentação que encantava, né? Terminou a apresentação, estou saindo, um senhor me pega no braço e diz assim, quero que tu vá na minha fábrica. Eu digo assim, isso que tu falou eu faço há 20 anos. Eu digo, cara, vamos lá. E fui. E ele fazia há 20 anos o que eu achava que era a tendência, né? Então, era tudo manual. Ele fazia 800 ônibus por ano, né? E eu digo assim para ele, por que só 800? Não, eu ganho dinheiro com 800, eu não preciso mais que 800. 800 não me dá trabalho.
E aí tinha um ônibus lá que já estava há 20 e tantos anos, que ele estava fazendo uma recuperação. Eu disse, olha, está vendo? Esse ônibus era exatamente o nosso conceito. Não mudava nada. A única coisa que era um processo manual, né? Mas ele fazia. E aí eu voltei e disse, agora eu tenho o meu histórico. Não somos os primeiros. Não somos os primeiros. E isso hoje, o ônibus está indo para esse caminho, né? O ônibus, o avião, né? Está todo mundo indo para esse conceito. Mas é isso que eu digo, né? Naquela época eu encarei isso como uma falha. Talvez eu não tivesse tido tanto argumento, né, para aprovar o projeto. E hoje eu vejo que não foi uma falha. Eu aprendi muito nisso. São etapas, né? São etapas, é um processo. Etapas de construção e como etapas de formação nossa na vida pessoal também, né? O que a gente tem que ter a humildade para saber onde errou, né? Então esse é o ponto e é o que eu tento trabalhar com as equipes, né? Então por isso que eu falo, às vezes tem uma pessoa aquele não dá, não fez e na inovação tu não pode ter isso. Né? Tu vai ter que tem que ter uma resiliência absurda, porque tu tem que testar, tem que repetir, porque dá vontade de desistir. Sim. Eu não vou dizer que não dá vontade, né? Então, ainda quando tu tem na inovação o teu cliente, né, aí tu termina, resolve aquele problema e diz assim, não, mas aquele outro, só que aquele outro vai atrapalhar o que tu já resolveu. Né? Então, a vontade de dizer, tá, então vai fugir do preço. Então, assim, é uma negociação o tempo todo. Por isso que ele tem que estar contigo, ele tem que estar envolvido, né, que aí a chance de dar certo é muito maior. Né? E a gente tem discutido muito no Ideia Sense sobre esse gap de formação de competências nas pessoas. Como é que... Porque o processo de inovação ele demanda de uma série de competências. Né? A resiliência, para quem fez esporte, isso é um dia a dia. É o dia a dia. Mas muitas pessoas não vivenciaram isso e a sociedade cobra muito o erro como uma coisa pesada. Na realidade, ela não avalia como um processo de formação. E como é que você trabalha, tanto nas empresas anteriormente e agora como consultor ou CEO de empresa nova também, essas competências de formação de gente, de relacionamento, para que isso se equilibre melhor, né? Competências profissionais, técnicas, hard skills com soft skills. O que eu sempre, assim, nessa trajetória toda, e eu acho que agora se acentuou, né? Porque a gente está vindo com a nova geração, né? Então, eu peguei uma geração onde era muito certa, né, o que eles queriam. Né? O propósito era isso, vou trabalhar numa empresa estável, né, vou casar, vou ter filho, né, vou terminar meu dia, vou tomar minha cerveja, vou fazer o happy hour, então era muito certo. Né? Então, o ser humano era menos complexo. Né? Hoje ele está muito complexo, né? Até porque o nível de informação que ele recebe é muito grande. Né? Então, todas as empresas que eu passei, meu grande desafio, primeiro, é preparar as equipes. Né? A parte técnica, a gente como no esporte, a gente treina. Né? Agora, a parte comportamental, ela é bem mais difícil. Né? O cara já vem com as crenças dele, já vem com ego, já vem com tudo preparado. Né? Então, essa geração nova, que eu brinco que é a geração videogame, que eles querem passar tudo muito rápido, né? De fase e tal, é uma geração, por culpa nossa, eu me coloco nisso, a gente não preparou eles para a frustração. Né? Então, a resiliência deles é muito curta, porque eles não foram preparados para isso. Né? Então, eles sofrem muito. Né? E nós, na indústria, no caso da indústria, a gente recebe não o tempo todo. A gente passa e recebe não, e a vida é o processo, digo, a gente vai aprendendo. Então, para mim, assim, o grande desafio que eu tive como executivo e como eu tive depois como consultor, que eu não gosto muito do termo consultor, mas no final era o que eu fazia, e aí eu tinha que me cuidar, porque de repente eu estava numa sala mandando em todo mundo, cara, eu não posso fazer isso. Eu também tive que me adaptar à minha maneira de trabalhar. Né? Aí, em vez de eu teria que convencer as pessoas a fazer aquilo. Era essa parte de comportamento. Eu acho que o grande gap que tem é isso. Né? É em todos os lugares. E aí não é o problema não está só na geração que está entrando. Nós estamos esquecendo de quem está liderando. Eles também precisam de ajuda. Né? Então, desde o conselho de uma organização, por isso quando eu comecei a trabalhar, eu começava a ouvir os executivos, né, os donos de empresas, teve um que dizia assim, Gilmar, eu odeio consultor. Não gosto de consultor. Eu digo, cara, então nós estamos juntos. Eu também nunca gostei. Né? Mas eu estou aqui para a gente conversar, vamos entender. Né? E eles queriam que eu fizesse um trabalho específico.
numa determinada área. Né? Cara, eu não consigo fazer isso. O problema da empresa de vocês, eu ouvindo, por tantos anos de experiência, eu consigo olhar e já saber, né? É a questão confiança. As pessoas hoje não têm mais confiança uma na outra. Então, era o conselho que não tinha confiança nos executivos, os executivos que não tinham confiança nos gestores e os gestores que não tinham confiança nas equipes. Né? E isso ia para cima. Então, agora, ou eu trabalho, né, com uma visão sistêmica de todo mundo dentro desse processo e converso com vocês todos e alinho vocês todos, então faço um alinhamento, faço a conexão, e aí nós temos que nos preparar desde a pessoa que entra na empresa. E não tem certo ou errado, depende do momento que eu brigo assim, pô, esse cara não serve, não é que ele não serve para aquele momento da empresa, né, para aquele... E tem que estar claro para isso para ele. Tá? E hoje não está claro. A nossa comunicação, que eu brinco, que a comunicação das empresas é muito ruim. Né? A gente tem que ter uma comunicação muito aberta e muito atrativa e muito simples, para que as pessoas entendam. Então, essa geração, ela quer entender o propósito, ela não quer mais trabalhar como a gente trabalhava, 12 horas, 14 horas, eles não querem isso. Eles têm que ter um motivo para trabalhar. E aí que entra que eu acho que eu brinco, eu fiz um artigo sobre organizações mágicas, que eu falo exatamente isso. O grande desafio das empresas, né, agora é captar esse jovem e fazer o jovem, não tem idade, né, mas trazer esse pessoal e fazer eles realmente acreditar naquele propósito da organização. Porque ninguém mais vai trabalhar só por dinheiro. Tá? Talvez o mais jovem hoje ainda mal orientado, pode ser, né? Mas lá na frente ele vai ter um peso de olhar para trás e dizer, pô, o que eu fiz? O que eu fiz de bom? Né? O que eu contribuí? Né? Então, o grande desafio é esse. Então, se tu perguntar aonde está o gap, está realmente no comportamento, né? Na atitude. Né? Esse é o trabalho que nós temos que fazer. A gente não prepara isso, as escolas não preparam isso, as universidades não nos preparam para isso, para entrar num mundo extremamente competitivo, extremamente chato e, às vezes, até desleal. Né? Onde a gente abriu a questão dos valores é muito fácil. Né? Então, por isso que as empresas, eu ainda acredito muito e falo sempre, não é normal ser antiético, não é normal fazer as coisas erradas, não é normal, a gente tem que ter valor. Né? E é isso que eu tento passar para o jovem, para as minhas equipes, só que tu tem que dar exemplo o tempo todo. Né? Então, eu acho que assim, o ponto hoje das organizações é realmente trabalhar as competências comportamentais, trabalhar que realmente eles entendam isso, tá? Que o jovem, senão tu vai ter um jovem ansioso, frustrado e deprimido. Tá? E aconteceu há pouco, um jovem me procurou e disse assim, cara, uma empresa multinacional que tem uma avaliação simplesmente número, né, tangível, muito fácil, só que essa profissional ela alegra o ambiente, ela faz o ambiente ficar feliz, mas isso não é avaliado. Sim. E ela ficou em último lugar. Uma competência extremamente importante de colaboração, de empatia com os outros. Isso, né? Não é avaliado. E nem pessoal, isso de formação de equipe. De equipe. Isso não é... É aquilo no dia a dia, quando a gente fala, tira aquele... Não, mas aquele cara é muito técnico, é muito bom. Aí tem essa dificuldade de tirar. Aí na hora que tira, parece que o ambiente tudo funciona. Floresceu. Floresceu. Né? Que eu brinco que é energia. Né? Então, assim... tudo isso tem que as pessoas, as empresas, mas aí que eu digo, a liderança está precisando de ajuda. Né? O que falta hoje, e nós estamos num mundo que a sensibilidade cada vez é maior, é um fator que é muito importante. Tem que ter a sensibilidade, o líder, tá? Para entender. Nós temos equipes de gente diferente, cada um tem um eu vou motivar pelo dinheiro, o outro eu vou motivar ele pelo desafio. Né? Eu tinha uma equipe que eu tinha uma pessoa que eu tinha que cobrar ele todo dia. Porque ele gostava disso. Tinha que passar na mesa e dizer, como é que está isso? Tinha outro que, se eu fizesse isso, ele ia se sentir pressionado. Tinha outro que eu tinha que dar um abraço. Né? Então, essa sensibilidade é que a gente tem que ter. E é isso que falta. E, Gilmar, olhando esse aspecto, a gente falando um pouco de formação, né, de educação, né, que a gente está falando desse jovem chegar já no mercado de trabalho, mas olhando na base na educação, em que você já começa com uma educação deficiente, onde você não trabalha esses aspectos socioemocionais na formação do jovem, né?
E você vê, tipo assim, pais super protetores tentando justamente facilitar a vida do teu filho, né? Então, como é que você vê esse trabalho que tem que ser feito de uma forma, vamos dizer assim, ampla, né? Em que a gente consiga incutir no jovem justamente essa questão de que a vida vai ser, tipo assim, conhecimento, vai ser, tipo, frustrações, vai ser, tipo assim, passar por várias fases diferentes e que a gente não vai ter, vamos dizer assim, uma linearidade como a gente tinha antigamente alguns anos atrás, né? A única coisa certa é o incerto. É o incerto. Então, assim, exatamente isso. E aí eu acho que o ponto que está, a gente tem, assim, esses gaps, né? Eu acho que, claro, desde a família, né? Começa a gente errou muito, a gente protegeu, a minha geração protegeu muitos filhos, né? Eu tenho um filho que trabalha comigo, tenho essa experiência, que eu protegi ele muito, né? E aí eu paguei um preço, porque ele demorou, né? Hoje ele conseguiu, levando, caindo, levantando, porque isso é a vida, né? Hoje, amanhã eu posso cair, hoje eu estou bem, e agora a época tá mais... Isso acontece muito mais rápido, né? A gente não tem mais uma previsibilidade que eu vou dizer, olha, isso aqui vai acontecer. Tu tem que ter, e eu digo, tu não tem nem que ter mais reação, não adianta ter reação, tu tem que ter antecipação, tu tem que estar se antecipando sempre ao que pode acontecer, né? Então, eu acho que essa preparação entra, primeiro, quando ele vai entrar na faculdade. Qual é o curso que ele vai escolher? Ele não tem orientação. Ele não sabe. Como eu lá atrás não tinha. Eu fiz uma engenharia porque eu quis agradar meu pai, né? E porque tem o meu lado humano que não tive coragem de dizer deixar meu pai frustrado naquela época, né? Então, isso até o intervalo. Chegou no 6º ano, o meu pai chegou, eu resolvi não fazer mais engenharia, faltar 6 meses. Aí, só ligo para a mãe, né, que eu não sou bobo, disse, mãe, estou fazendo o IPA, a faculdade do IPA, no Porto Alegre, eu estou fazendo vestibular. Tu falou para o teu pai? Eu digo, não, eu não aguento mais engenharia. Não aguento, porque lá naquela época a gente não conseguia trabalhar e fazer ao mesmo tempo. Eu não aguento, estou fazendo estágio, não estou gostando de estágio. Aí passou um dia, volto em casa, está meu pai sentado, olhou para mim e disse assim, quer dizer que tu vai largar de novo? E só disse, cara, é o seguinte, tu vai terminar, cara. Depois, se tu quiser fazer balé, pode fazer, só para... E acabei terminando e deixando a educação física. Mas então, assim, só que lá o meu pai me orientou, né? Me deu esse... E hoje, esse gap que tem, eles não têm orientação. Então, eles procuram vários cursos e fazem e tal. Então, esse é um trabalho que eu sempre digo, teria que ter um trabalho para trabalhar esse menino que está saindo e vai escolher um curso. Começa por aí. Então, é tudo, desde a base, desde a educação, desde lá do primário, né, desde a casa, tudo isso. Mas hoje, para nós executivos, né, nós teríamos que ter isso, né? Por exemplo, com empresas europeias, eles já começam a trabalhar com o garoto lá, né, no ginásio. Né? Começam a trabalhar, começam a levar ele para a empresa, eles pagam os estudos, eles fazem todo um trabalho, né, para mostrar a cultura da empresa, a cultura organizacional, eles já começam lá. Só que eu acho que também chega um ponto que o garoto fica quase um robô, né? Então só tem que cuidar isso, né? Porque a gente tem que preparar, e aí não é preparar o nosso profissional para o mundo, cara, não é só para a nossa empresa. Eu digo, eu sempre trabalhei para gerar pessoas para o mundo. Não para as empresas que eu trabalhei. Tem que desenvolver as pessoas para elas crescerem. Esse é o papel, para mim, o grande papel do líder é isso, é compartilhar conhecimento e fazer crescer. Então, eu acho que essa aqui é um gap que existe. E o outro é quando ele sai da faculdade e entra no mundo corporativo, que é um mundo maluco, né? Por exemplo, esse que eu te falei, aí ela perguntou qual é a tua orientação. Eu digo, primeira coisa, tu tem que entender o que a empresa espera de ti. Essa empresa que tu tá, ela espera, que eu falei que ela teve uma pontuação ruim, ela espera que tu entregue a tarefa dela no dia. Se tu sorrir, se tu ajuda o teu colega, né, se tu faz qualquer coisa, não tem a menor importância para essa empresa. Deveria ter, né? Mas não tem. Então aí tu tem que te perguntar, eu quero trabalhar nessa empresa? Essa empresa é alinhada com o meu propósito? Se não é, vai embora. Sai, entra, né? Nem entra, sai. Né? Então, esse é... Assim, agora, por isso que assim, a gente tem que entender, e a empresa tem que dizer o que ela espera de ti. Né? Então, o que eu espero que você faça?
tu tem que ser comprometido, tu tem que ir. Então, assim, essa parte do ambiente, né, da saúde mental que se fala muito hoje, tem que ter pessoas com esse... As equipes têm que ter equilíbrio. Tem que ter aquele cara que é mais, né, para baixo, tem que ter os loucos, que eu brinco, tem que ter o louco numa estrutura. Nem que eu contrate psiquiatra para eles. Eu brinco, contrato psiquiatra, se paga. Tem que ter um maluco, principalmente em empresa de inovação. Tu tem que ter aquele cara que está... fora da caixa. E tem que ter aquele cara... E até isso da fora da caixa é que eu brinco assim... Hoje, quando eu conheço as empresas, nem é fora da caixa. Eu quero que as pessoas pensem. Elas pararam de pensar. Elas têm tanta informação que elas pararam de pensar. Então, às vezes, me chamavam numa consultoria, me ligava o CEO e dizia assim, Gilmar, eu estou com um problema na equipe aqui, sério, e tal. Aí eu sentava na mesa e dizia, cara, conversa com o Nando, fala a tua dor para o Nando. Aí tu fala a tua dor. Nando, fala a tua dor aqui para o Paulo, fala a tua... Então, era só conversa. Saía todo mundo feliz. Eu não fiz um papel, não fiz nenhum cronograma, não fiz nada. Eu simplesmente deixei eles conversarem. Porque eles não estavam conversando. Sim. E os problemas eram fáceis de resolver. Isso, gente adulta, sênior. Imagina o jovem que está entrando ali, que ele senta ali, que ele está ali, se ele cansar, ele já está em outra coisa, ele já está escutando outra coisa. Então, o grande desafio do mundo corporativo é como é que eu vou fazer essa meninada fazer o que realmente precisa ser feito e o que realmente importa. Esse é o grande desafio. E aí você falando nessa fase inicial, né, que a pessoa começa numa corporação, né, e que não tem um alinhamento claro de expectativas do que a gente espera que ele realmente entregue, como ele vai se formar ali dentro, né? E basicamente você tem até um onboarding às vezes muito curto, em que ele não conhece, vamos dizer assim, o propósito, os valores da empresa. Então ele é jogado ali dentro, ele entra tipo naquela moeção realmente diária e acaba realmente não conseguindo entender, tipo assim, o que é o meu papel dentro dessa organização, né? E às vezes até a expectativa que as mídias sociais passam para a pessoa é completamente diferente da prática. Né? Da prática. E aí, quando você entra na prática, você ainda tem a frustração de, calma aí, mas não era isso que eu esperava e nem era isso que no onboard vocês me passaram. Exatamente. Que aí, na hora de executar, numa avaliação 360, 80% do valor é em cima de respostas técnicas e de entregas. Mas assim, mas o ambiente... A defesa dos valores, dos princípios, aonde fica isso, né? Eu não posso ganhar a qualquer custo. E aí o esporte é muito claro nisso, né? Não, sem dúvida. A vivência do esporte traz uma... Para falar em vivências, né? Eu não podia deixar de trazer aqui também uma pergunta sobre o chefe secreto, o nosso Davi Terra, que no programa Chefe Secreto do Fantástico já faz um tempo... vivenciou, né? Você era o CEO da empresa, mas você vivenciou o funcionário. E aí isso deve ter sido muito enriquecedor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Como é que foi isso? Foi um processo de dor, né? Porque assim, a primeira que é uma exposição muito grande, né? Quando eu respondi que eu aceitava, né, eu desliguei o telefone e digo, cara, entrei numa fria enorme, né? Então, assim, mas foi... E aí, de novo, volto àquela sempre... Por isso que eu volto muito ao assunto da Taurus, a minha primeira experiência, né? Eu sempre fui, por esse fato de eu trabalhar muito colaborativo, né, eu sempre tive a necessidade, igual no esporte, quando eu trabalhei no esporte coletivo, né, a gente sempre sabe o que tu olhar para a cara do teu colega que está do lado, ele já perdeu o jogo antes de começar, né? E numa organização é a mesma coisa. Então, assim, eu sempre fui de estar na fábrica, de dar exemplo, né? De estar lá, de conversar com eles. Porque, como eles não estão preparados para isso, tu quase é um pai, né? Tu é a referência. Né? E aí a gente começa a se dar conta como a gente é importante a nível exemplo que a gente dá para dentro da fábrica. Então, eu achava que eu era muito próximo a eles. Não como amigo, porque a vida do CEO é uma vida solitária, né? Exato. Porque a gente está sozinho, a gente não pode se envolver, porque se a gente se envolver... Mas, assim, numa organização hoje, como a gente não tem todo o apoio, né, de saúde, tudo, a gente acaba se envolvendo com tudo. Eu me envolvia com filho de funcionário que tinha problema de droga, a gente tinha que apoiar, né? Então, a própria saúde, a gente se envolvia tudo. Então, na época, a gente tinha 5 unidades, e aí,
no primeiro dia eu já vi que eu não tinha tanta proximidade como eu achava. Uma coisa é tu ser, né, o líder, tu tá lá, tu ter o poder, né, de mandar as pessoas fazer, e outra coisa tu tá no mesmo nível. E aí que eu volto ao assunto também que né, nós temos muito para aprender com o chão de fábrica, muito. Eu aprendi muito com o chão de fábrica, né? Que o mundo passou do cara que passa a ser supervisor, coordenador, o que for, aquela monte de escadinha que a gente faz, até hoje é igual, né? A gente fala tanto em modernidade, 4.0, 5.0, sei lá quantos zero nós já estamos na indústria, e tu olha a nossa formação e hierarquia é exatamente igual, né? Os nossos organogramas são exatamente iguais a 30 anos atrás. Ainda muito vertical. Muito, né? Vertical. Né? A gente não E os que não são, eles são faz de conta. Né? Então, assim, eu aprendi isso lá no chão de fábrica. Então, esse foi o primeiro impacto do chefe secreto. Primeiro, a relação que eu tinha com eles não era uma relação tão verdadeira como eu achava que era. Né? Então, o caso assim, mais que me pegou, e foi no primeiro dia, foi o caso do Nedson, né, que tinha um tumor na cabeça. Ele não era o personagem que eu tinha porque assim, o chefe secreto eu tinha como missão, eu sabia em cada unidade as pessoas que eu ia falar, né, que tinham algum problema, né, porque eu tinha que tirar deles as histórias, que eram histórias, era isso que o programa queria passar, exemplos de vida, né, que eu acho que era muito legal. E naquela primeira noite, era 3 horas da manhã, eu não tinha conseguido falar com ninguém. Eu digo, eu não consigo perguntar para o cara sobre, pô, ele está com um problema aqui, está com um problema ali. Eu não tenho essa relação. No primeiro dia, em 3 horas, o cara vai ser meu amigo. E já vai te abrir alguma coisa. Vai me abrir uma coisa quebrar uma barreira. Quebrar uma barreira. Então, isso na minha cabeça, né? E aí o pessoal, eu ficava com ponto o tempo todo e dizendo, Gilmar, 3 horas, turno acaba às 5 da manhã, cara. E eu tive que ir para a noite porque todo mundo me conhecia muito durante o dia. Então, na minha base, na matriz, eu fui para a noite. Apesar que eu ia à noite também, mas eles achavam que iam ser mais difícil de descobrirem. E aí cara, tu tem que falar com fulano de tal. Eu digo, cara, não vai rolar, eu acho que eu não vou conseguir, né? E eles no meu ouvido. E aí eu passei e vi ele tomando um remédio que eu conheci, que era um remédio para o estômago, e aí nós estávamos trabalhando, ele não era. E eles no meu ouvido, Gilmar, não é esse. Não é esse. Eu tô sabendo que não é esse, eu não sou idiota. Aí ele disse assim, eu digo para ele, pô, por que tu tá tomando esse remédio? Ele disse assim, cara, para ti eu vou dizer, gostei de ti, vou dizer para ti e tal. Eu tenho um tumor, e a minha chance de sair desse tumor é 10%, era uma coisa assim. E aquilo, assim, completamente fora do script normal. Foi um tijolo para mim aquilo, né? E aí eu disse para ele, alguém sabe? A primeira reação que eu tive, alguém sabe? Aí ele disse, tem aqui o líder aqui da área, sabe e tal. Eu digo, porra, e o Gilmar? Porque ele tinha me falado no Gilmar. Eu disse, pô, o Gilmar é meu amigão, faz aniversário no mesmo dia que eu, a gente joga bola junto, cara legal. Eu digo, cara, e o Gilmar? E o diretor, tu não falou com ele? Eu disse, não falei. Por quê? Porque ele vai me demitir. Cara, quando ele disse aquilo, né, toda a minha história de vida passou na minha cabeça. Cara, aonde eu tô, como eu estou me comunicando, que o cara acha que eu vou demitir ele porque ele está com tumor na cabeça. Né? Então aquilo foi um negócio. Aí ele me conta toda a história e tal. Mas aquilo assim foi uma coisa que me pegou muito. Né? E aí a gente vê como eles se ajudam. Né? Onde o David era muito ruim profissional, o David, né? Era muito ruim profissionalmente por causa da dislexia. Eu tenho muita dificuldade de fazer tarefas. Eu não sei como é que eu consegui jogar vôlei, cara. Repetitivo. É um negócio triste, cara. Eu sou muito ruim, cara. Não, eu imagino que você era um habilidoso incrível, né? Então, assim, se você não conseguia fazer, você compensava com a sua capacidade de tomar decisões corretas, já que repetir você não fazia bem, porra, né? Mas tudo bem. Então, era muito difícil, né? Então, assim, foi de novo. E eles sempre me ajudando, cara. O pessoal, aonde eu ia, em todas as unidades. Então, assim, a relação que eles têm, né? Tu não vê ego, tu não vê, sabe? Eles querem te ajudar o tempo todo. Eu ia sair e disse, cara, tu vai conseguir emprego, porque a função que eu estava lá era treinar para conseguir emprego, né? Tu vai conseguir emprego, pô, Deus vai te ajudar.
né? E também aí a questão da resiliência que a gente fala, né? Eles começavam a me contar, e eles contam, eles se consideram tão amigo no primeiro dia, já que eles te contam tudo, né? E eles começavam a me contar, e aí choravam, né? E eu estou ali, eu já sei a história, e de repente dizia assim, não, mas tudo vai melhorar, sabe? Tudo vai passar, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Então, assim, foi uma lição de vida, na realidade, né? Por isso que eu escrevo o livro Descobrindo Heróis, e o livro, o nome era outro, né? Era Chefe Secreto, uma experiência de vida. Eu mudo, né? Porque eu estou escrevendo o livro à noite, eu escrevia até de madrugada, e aí eu comecei a me lembrar de, cara, esse livro não é sobre mim, né? É sobre eles são os heróis, né? Porque os caras sofrem demais, né? Eles sofrem, né? Então foi uma experiência muito rica, aquele que te falei da falta de comunicação, né? E teve um caso também que foi muito interessante, que eu estava, e aí eu peguei um capô que eu tinha que fazer num determinado tempo. Eu não consegui fazer, lógico, né? E aí eu disse assim, cara, mas tem 100 e tantos parafusos aqui nesse capô? Como é que pode? E a engenharia, eu já estava irritado, né? Não dá para simplificar, não né? dá para simplificar. Fala com o Gilmar, mas pô, muda isso. Aí a responsável disse assim, David, tu nem sabe, David. Seguinte, já veio outro projeto. E aí melhorou? Muito pior. Aí eu disse assim, mas já falou com o pessoal da engenharia? E ela disse assim, tu acha que eles vão escutar nós aqui, peão? Eu não escuto, não vão escutar. Isso aí esquece. Aí eu saía, né? De noite eu já mandava as mensagens, né? Pessoal, vamos mudar esse capô aí. Porque Mas Gilmar, essa vivência de justamente poder entender e ouvir justamente o chão de fábrica, que eram seus amigos ali naquela atividade, né? Como é que isso impactou a organização na época, nessa mudança de realmente ter uma integração maior entre todos e conseguir criar um mecanismo interno em que a voz do chão de fábrica possa ser ouvida de uma forma mais efetiva e clara para vocês? O primeiro ponto assim que eu vi, não nesse caso, né? Então nós criamos o Dia David, tá? Onde a gente fazia levava o cara da engenharia para o trabalho e eles também iam para compras, iam para as áreas de engenharia para eles sentirem as dificuldades também, né? A gente viu muito problema também de segurança, né? De ergonomia, tudo isso a gente mudou. Então, os nossos projetos, eles eram obrigados a constar já um estudo, né, de como o cara ia fazer a peça. É uma coisa simples, eu tinha que fazer uma peça, só que eu tenho um tamanho, tu tem outro, o Nando tem outro, né? Porra, a mesa não pode ser do mesmo tamanho. Um vai trabalhar assim, o outro vai trabalhar assim. Exatamente. Então, nós começamos coisa simples, a regular as mesas. Isso já estava no projeto. Daquela peça, já era obrigado a sair aquela especificação, né? Por exemplo, nós tínhamos uma peça gigante, eólica, que, porra, era só ter botado umas rodinhas para nós levar ela para um lugar ou outro, tinha que parar toda a fábrica para... Né? Então, assim... E quando tu entra, eu não culpo ninguém isso, né? Porque quando a gente entra, a fábrica, cada dia é um dia novo, cada dia é um problema novo, né? A gente entra nesse mundo e a gente não enxerga mais nada, né? Então, eu tinha o seu Tessário, que era um dos sócios da Marco Polo, e disse, Marco, quando acontecer isso, sobe num lugar alto, para e olha com calma que tu vai ver coisas que tu não vê normalmente, né? Senão a gente entra num dia a dia, ou vai lá, nós temos uma floresta aqui, vai lá, pensa, né? Então, a gente no dia a dia, a gente vai, se acostuma e acha que aquilo é normal. É a vida que nós estamos vivendo, nós estamos achando tudo que é normal, né? Hoje tudo é normal, né? Tudo que a gente vê é normal. E não é normal, a gente tem que parar, e eu acho que nós mudamos muito em relação a isso, né? Ao cuidado com as pessoas, né? Eu mudei muito o meu jeito, né, de trabalhar também, né? Eu sempre fui muito ocupado, muito correndo, né? Então eu tive um caso do seu Ailton, que é um senhor, que ele me chegou e disse assim... Esse foi um fato muito engraçado, porque a gente entregava, né, no final do programa, fazia a revelação, e a gente entregava para eles uma premiação, alguma coisa que eles precisassem, né? E aí, na gravação, eu disse para a Globo, o seu Ailton não chora. Conheço ele há 20 anos, trabalha comigo, não vai chorar. Eu dou, porque a gente ia dar o prêmio para os 8, mas só podia levar para o programa 4. Eu digo, então, não deixa ele passar por isso, porque ele é muito frio, um cara, né?
Aí eu chamo ele, entro, ele olha assim, eu tinha uma foto minha e uma foto do David, né? Então eu fechava as duas. O senhor Ailton sentou, sério. Eu digo, tudo bem, senhor Ailton? Tudo bem, senhor irmão. Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu digo, não, eu queria só conversar. Mas e essas câmeras? De novo isso? Eu digo, não. Eu quero... Ninguém sabia o que é que ia acontecer. Aí eu disse para ele, você conhece esse aqui? Ele disse, conheço. É o senhor. E esse aqui? Ah, esse é o David, meu amigo. Eu, beleza. Eu digo, tem alguma semelhança? Não. Eu digo, senhor Ailton, eu sou o David. O senhor está enganado, o senhor não é o David. Eu disse, não, eu sou o David. Não, o senhor não é o David. O David é meu amigo, eu tenho que ligar para ele que eu me esqueci. Eu disse, senhor Ailton, então tá bom. Então eu não sou o David. Você lembra quando nós estávamos na obra, que nós tivemos que aplicar um adesivo e eu lhe fiz essa pergunta? Tal, pergunta, tal? Eu disse, sim. Eu disse, como é que eu ia saber se... Eu não estava lá. Como é que eu ia saber se eu não era o David? Se o senhor viu no vídeo. Aí foi, até que ele começou a chorar. Começou a chorar. E aí perguntaram para ele sai da sala e eu ouvindo, né? E aí ela pergunta para ele, por que você chorou? Ele disse assim, chorei primeiro porque o homem, que era eu, nunca me deu atenção. Ele nunca tinha tempo para eu contar minhas histórias para ele. Ele sempre estava ocupado. Ele me encontrava andando na fábrica e disse, mas senhor, legal. Seu Gilmar, eu confio no senhor. Esperando aqueles 15 segundos de interação. Né? Aí eu digo, cara, tudo aí eu mudei, cara. Tudo isso eu comecei a ouvir mais, mas assim, isso era inconsciente, eu nem sabia. Né? Então eu chorei porque ele ficou 7 horas me ouvindo. Ele conversou comigo, ele ficou comigo. Então, assim, é uma coisa que pega demais, e aquele cara que eu achava que era super rígido, chorava como uma criança, cara. Né? Então, tudo isso foi mexendo comigo, foi mexendo. O programa mexeu muito comigo. E talvez eu ter mudado, ter saído, saído do segmento corporativo, vamos dizer assim, da indústria, teve muito a ver com o programa, com certeza. O Max Geringer, que comandava o programa, disse textualmente no teu livro que ele descobriu que você estava preocupado com as pessoas. Sim. Né? E eu também li no livro que assim, não foi fácil escolher as empresas, porque quando eles diziam que as empresas não poderiam escolher quais imagens iriam ou não iriam ao ar, a maioria desistia. E assim, provavelmente esse lado de inovação, de abertura, foi uma das coisas que fez você aceitar que tudo fosse natural e não pudesse editar, né? Ou seja, se aparece problema, tem problema. E você não vai esconder o problema. Né? Então, assim, como é que foi aceitar? Porque você falou que no dia seguinte, ou quer dizer, no mesmo dia que você aceitou, você falou, nossa, que fria que eu entrei. Assim, toda empresa que eu trabalhei, eu acho que além da confiança, o alinhamento, a conexão, tudo isso está relacionado, mas a transparência ela é fundamental, né? Então, tanto para dentro quanto para fora. Né? Então, eu não tinha medo que acontecesse. Claro que eu tive que falar para a Marco Polo, tinha outra empresa também que era sócia, eu tive que falar com as duas, né? Dizer, olha, eu não vou poder editar, tanto é que eu vi o programa sem saber o que estava, eu não tinha nenhuma informação. Tá? E aí foi uma coisa assim, o pessoal da Globo, né, a pessoa que fazia a edição, ela me ligava 3 horas da manhã, porque era a hora que ela trabalhava. Para me dizer, mano, isso aqui e tal, mas não para falar do que ia aparecer, mas para me dizer, ela entender o contexto. E montar a edição. Montar a edição. De uma forma. Né? Tanto é que no meio do caminho eles não iam montar uma unidade. Aí eu, liguei para o diretor da Globo e disse, não vai, tá toda a fábrica esperando, porque depois a gente divulgou, né? Então foi uma briga eterna. Mas, assim, claro que a gente tem a preocupação, né? Porque o que eu sabia que poderia aparecer é esse tipo de coisa, esse tipo de problema do dia a dia da planta, que eu acho que foi bom, foi um aprendizado para nós, né? Mas o maior risco que eu acho que a gente correu foi com o caso, né? A gente nunca esperava ter o caso do Nedson. Uhum. Tá? Esse foi o grande risco, porque a gente optou em fazer a cirurgia, né? Assumimos o risco da cirurgia, fizemos a cirurgia, e se desse errado? Sim. Nós tivemos um risco muito grande. Deu tudo certo, né? Ele ficou bem, está bem. Depois ele fez palestras comigo, participou, porque eu achei importante ele dar o exemplo dele também. Né? Mas eu acho que o maior risco que a gente teve foi o caso Nedson. Né? Mas assim, aí o lado humano pensa mais, né, cara? A gente é que eu digo,
Eu acho que hoje, independente do que a gente faz, a gente tem que ser uma pessoa do bem, né? Eu acho que esse tem que ser... Isso, pelo menos, eu oriento toda a minha equipe. Se tu está fazendo bem, né? Se tu está dando o teu melhor, independente do nível de conhecimento que tu tem, né? E tu está comprometido, isso já é, para mim, já é um grande diferencial. Bom, Gilmar, você falou... A gente estava conversando um pouquinho sobre chefes secretos. E quando eu fui ler o livro, né, já faz tempo que você me deu o livro... a Globo teve dificuldade de encontrar uma empresa que aceitasse que a edição fosse da Globo e não escondesse os possíveis fracassos ou erros ou falhas que tivessem dentro do processo. Por outro lado, eles dizem que você foi questionado, que você era um ator contratado porque você foi tão natural dentro do processo que eles falaram, não, as pessoas perguntam pra gente, não, vocês botaram um ator lá dentro. Então, assim, como é que foi a escolha? Você já teve uma passagem anterior pela parte teatral ou você, na realidade, acabou sendo você mesmo e, de certa forma, isso correu naturalmente? Acabei sendo eu mesmo, né? Eu acho que, mas, lógico que existe toda uma preparação, né? O programa lá é 30 minutos, mas foram 8 meses. Todo... O trabalho, eu criei o personagem, né? O nome. David Terra. Mas, assim, como é que começou o convite? Eu acho que isso é importante que, de novo, assim, é coincidência, porque a Globo, eu via muito o Undercover Boss, né? Que era o programa em inglês, eu vi várias vezes, tinha nos Estados Unidos também, e eu gostava, achava interessante a forma que eles faziam, mas né, eu já vi o programa. E aí, um dia eu estou na minha sala, ligo o telefone, era o assessor de imprensa, o Seco, disse para mim, Gilmar, tu foi convidado para fazer... Não tinha um nome ainda. Tu conhece o Undercover Boss? Eu digo, cara, conheço sim, gosto do programa. Pô, tu foi convidado. Digo, na Inglaterra? Aí ele disse, não, cara, no Brasil a Globo vai fazer, no Fantástico e tal. Eu disse, pô, mas como é que me descobriram? Aí ele disse assim, não, é que já tinham escolhido 4 empresas, né? Já foi gravado 2 programas, né? Mas o 4º desistiu, já tinha passado por tudo, o presidente da empresa desistiu. Eu não sei porquê, mas ele desistiu. E aí a diretora do programa estava no café da manhã, saiu no jornal, na Folha de São Paulo, tinha saído naquela semana, falando sobre as indústrias e tal. E ela disse, pô, tá aqui, ó, não é coincidência, esse cara aqui, ó, pô, tem 5 empresas, trabalha tal... aqui está falando em inovação, então esse é o cara, vamos convidar. E ligaram, né, para a Folha falou na assessoria de imprensa que me achou, eu digo, cara, topo, vamos lá, né. Digo, mas eu tenho que falar, na hora nem pensei, né, depois que eu desliguei, eu digo, cara, eu tinha que falar com a Marco Polo, né, falar com a Marco Polo, com outro sócio. Aí liguei, mandei, né, esse cara, não, mas até eu sugeri que fosse alguém da Marco Polo, né. Eu disse, não, Gilmar, vai você que é sobre a unidade, tal. Eu digo, tá bom, eu digo, cara, eu tô ferrado, agora eu realmente tô ferrado. Aí passou, e aí como assim, o normal de um presidente de uma empresa, das grandes empresas, era diferente do meu, de como eu sou como presidente, né? Então eu fui para a Globo, né? Viajei, fui conhecer aqui para convencer eles que eu não era o cara. Porque eu digo, eu vou convencer eles que eu não sou o cara que eles esperam. Aí iniciou a reunião com o pessoal da Globo, eles me explicaram, né, como eles eram... o programa é o seguinte, eles iam para a empresa, como uma empresa de comunicação, né, para filmar um novo profissional, era uma empresa de treinamento, como a empresa tratava um profissional novo. Então, essa era toda... Então, tinha... Inclusive, a van deles era com o nome da empresa, era tudo disfarçado mesmo. Né? São extremamente profissionais. Tá? É um negócio... E aí eu já estava com toda a equipe lá, eram 15 pessoas, para vocês terem ideia. Eu tinha 10 pessoas que ficavam comigo. Aí eu disse para a diretora, olha, se vocês esperam um presidente que vai chegar de helicóptero, que vai ter uma casa gigantesca, né, que vai ser... Não sou eu. Eu não sou muito simples, cara. Sou muito simples. Não sei se vai ser atrativo. Gilmar, é isso que a gente quer. Que é um cara com perfil diferente. Eu digo, meu Deus do céu. E aí ali a gente começou a definir. Aí eles me deram a liberdade. O meu nome eu quero escolher, porque eu quero saber, né? Então David era o meu apelido de infância, que eu tinha, meus amigos de infância me chamavam de David, e Terra é o sobrenome da minha avó.
né? E eu tinha que ter um filho, que era o Natan, que era meu sobrinho. Então eu criei um personagem, e só que assim, o desafio é porque eu tenho... O meu jeito de andar é muito, né, peculiar. Quando eu fico brabo, a minha sobrancelha sobe. Então eles tiveram que tirar. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Então, assim, e aí teve toda essa preparação, né, do disfarce, eles fazem a máscara. Então, assim, é interessante, eles escolhem 8 pessoas que a gente tem que entrevistar, né, eu vou para o chão de fábrica, faço todas as funções e eu tenho que contar as histórias dessas 8 pessoas, e no final da revelação eu vou dar aquilo que as pessoas gostariam de ter. Isso foi uma coisa que me frustrou muito, né? Porque eu terminei o último dia das entregas, me deu uma frustração porque eu passei por tanta gente que precisava e eu só tinha 8, cara, para ajudar. É uma coisa maluca. Eu conto isso, né? Que eu fiquei muito triste. Nós tínhamos uma festa depois, o pessoal da Globo, né, queria fazer uma festa, tal, que era Cara, e eu não fui. Fui no finalzinho, disse, mas, cara, eu estou muito para baixo, cara, eu estou muito triste. Eu disse, o programa vai ficar legal. Eu digo, cara, não é o programa, cara, é aí que a gente vê como a gente pode... né? E isso não é demagogia, não é nada. Eu queria ajudar mais gente, sabe? Porque eu passei por situações que não são o nosso dia a dia, né? De uma mãe dizer para mim assim... Eu tive que devolver a bermuda da minha filha. Eu dei de presente e tive que tirar, porque esse mês eu não consegui pagar. R$20, né? Porque eu quero que ela faça inglês, eu quero que ela faça isso. Então, assim, tu vê a história deles, né, com aquela que a gente chama, aquela não ter o estudo não é... Ali está uma pessoa que tem uma inteligência de vida, aquela mãe incrível, cara. É incrível. Sabe? E isso realmente foi uma coisa que me tocou demais, né? E tanto é que eu comprei 5 bermudas depois, mas assim, é uma coisa que... só que se a gente levar a pensar, né, que tem tanta gente que não vai ter isso, é por isso que eu digo, o programa mexeu muito comigo em relação a tudo isso, a ver o que realmente importa, né? Tanto é que quando eu saí da empresa, porque quando tu está numa organização, nesse mundo corporativo, primeiro, tu tem o sobrenome, né? Tu tem o sobrenome, é o da empresa. É o Gilmar da empresa tal, não é o Gilmar Lima, é o Gilmar. Eu sempre cuidei isso para, né, nunca perder o Gilmar Lima, né? Mas o cartão de crédito é da empresa, o carro é da empresa, o computador é da empresa, tudo é da empresa. Sim. Tu sai de um dia para o outro... Você deixa tudo. Tu deixa tudo. E não tem, né? Então, por isso que, assim, eu acho que essa preparação do jovem, volta a falar naqueles gaps que a gente tem, né, nessa parte comportamental, né, de falar para ele o que realmente é a vida, cara, o que realmente importa. Porque uma hora a vida vai cobrar. Ou lá no fim, aquele tempo que tu não teve para o pai, para a mãe, para o amigo, né, um dia ele vai cobrar. E hoje eles estão mais inteligentes que nós, né, porque eles têm uma preocupação muito com isso. Então, eu acho que o programa, ele teve além de ter muitas coisas divertidas, que foram, né, hoje eu digo que é divertido, mas na época eu sofri demais. Mas, fora o apelido do Calbi Peixoto, foi sacanagem que me deram, né? Eu cheguei no aeroporto da Bahia, aí eu saí, e assim, eles não me tratavam mais por Gilmar, era tudo David. Os caras, né? E são meus amigos até hoje. Então, eu desci todo mundo. Eu desci, era filmado dentro do avião, fora. Aí eu saí, aí um garotinho parou, olhou para mim assim, tu é do Big Brother? Aí tava o filmante, não, cara, ele é o filho do Calbi Peixoto. Aí o garoto nem sabia que era o Calbi Peixoto, cara, e pegou o Calbi Peixoto. Cara. Aí nesse dia da Bahia teve um negócio muito engraçado também, porque eu não podia usar relógio, eu não podia usar, as roupas eram roupas, né, bem simples, o hotel era toda a equipe ficava no hotel mais barato que tinha. Para não chamar a atenção. Aí eu cheguei no hotel, entrei no quarto, vi um frigobar, cara. Aquele dia saiu uma lágrima do meu olho. Eu digo, cara, tem um frigobar primeira, né? Depois, já era quase a última, era a penúltima. Eu digo, tem um frigobar. Aí bate na porta e a diretora. Ela olhou para mim e disse assim, sai daí, então, te colocaram no quarto errado. Eu digo, não, ninguém vai me tirar daqui, Gilmar, pode sair. Eu fiquei tão bravo. Vai sair, né? Aí o meu quarto não tinha nada, né? Mas pegou alguma coisa no frigobar? Eu não peguei nada, cara. Só sofri, cara. Então
Assim, teve muitas coisas dessas que foram... Outra é o relógio, eu gosto muito de relógio. Aí eu fui e comprei um relógio de R$60. Digo, eu preciso ter um relógio. Aí cheguei lá na gravação, tiraram o relógio. Meu. Não, tu não pode ter relógio. Cara, é R$60. Não, nem que fosse 20, tu não vai ter relógio. Aí chego na fábrica, os caras controlando o tempo, tudo com iPhone, cara. Aí eu reivindicava de noite. Os caras tudo com iPhone, eu sei. Foi muito divertido. Mas essa vivência, eu acho que você no personagem sentir as dores realmente de uma pessoa que está no chão de fábrica, né? Como isso traz para a gente essa reflexão de como realmente a questão do desenvolvimento da empatia pelos outros, né? De como é que é a vida das outras pessoas que tem uma vida às vezes mais simples, né? Por isso que eu falo que a relação deles comportamental muitas vezes é melhor, né? Eles têm uma visão de vida muito melhor do que tem quem está no nível superior. Tá? Então, eles têm... É que eu digo, ninguém engana eles. É uma vida sem filtro, né? Ninguém engana eles. É o que eu falo. Ninguém engana chão de fábrica, cachorro e criança, cara. Quando a criança não gosta de ti, ela chora. O cachorro late. E o pessoal de fábrica não adianta ir com um discurso vazio que ele não vai te entender, ele não vai acreditar. Então, assim, é isso que as empresas precisam ter, essa sensibilidade. E eu falo, a gente olha muito, né, para essa geração nova, para isso, mas tem que olhar para a liderança. Não adianta nós botar gente na sala que seja jovem, vamos capacitar. A primeira porrada que eles tomarem, né, da liderança mal preparada, acabou. Tu vai ter que treinar eles de novo. E tu vai ter que treinar de novo, só que isso não tem fim. Então, assim, a gente tem que olhar a empresa como um todo e botar esses caras, treinarem eles. Né? E aquilo que eu falo, a questão hoje não é mais motivar. Né? Eu acho que isso já é uma coisa que acontece, as empresas fazem, né, toda uma estrutura de motivação né, e fazem tal. Mas o grande desafio das empresas é não desmotivar, porque eles desmotivam o tempo todo. Eles são campeões, os líderes são campeões em desmotivar. Um e-mail que eles passam, uma mensagem, agora o tal do WhatsApp, tudo. É aquilo assim, atingir a minha meta. Aí diz, atingiu a meta. Pô, eles esperam os parabéns. Pô, parabéns, mas o mês que vem tem que ser melhor, hein? O mais mata, sabe? Então isso desmotiva. Um e-mail mal escrito, uma resposta que eles não te dão, eles não te devolvem. Tu vê que lê. Então hoje tudo é assim, né? Né? Então nós estamos... deu na resposta imediata como se fosse uma obrigação de todo mundo, em 15 segundos você respondeu uma... Então a gente está vivendo assim de novo, por isso que eu falo da comunicação aberta, extremamente aberta, aí entra... Não tem como eu ter uma equipe inovadora se eu não tiver isso, se eu não estiver comunicando, se eu não estiver falando, se eu não tiver... E isso é engraçado, é muito difícil. As empresas que eu participo, que eu vou, que eu começo e tento envolver as pessoas, aí vem um para mim, pô, esse cara não é dessa área. Como é que tu está envolvendo ele? Eu digo, não, mas ele tem que saber. Eu quero mais gente torcendo para o mesmo objetivo. Se não é estratégico, é para... Né? Então, assim, existe uma barreira muito grande, sabe? É que eu digo, uma reunião... A gente faz reunião onde que... Eu já tive casos, e não é novo, né? Mas de eu chegar para um cara que trabalha comigo e dizer assim, ou para um colega e dizer, vai conversar com fulano de tal. Eu disse, cara, eu sou gerente, ele é supervisor, eu não vou falar com ele. Eu vou falar com o chefe dele. Né? Então nós vivemos esse mundo. Nós temos toda essa modernidade, temos tudo isso, e nós continuamos amarrados. Nós continuamos cheios de muro nas fábricas, de paredes, de coisas que a gente... Né? Então eu só chamo para reunião quem é chefe. Não adianta eu fazer uma reunião só de diretor, cara. E conhecer muito a história das outras pessoas. Sem dúvida. A gente tem que ter essa preocupação. O tempo todo. Volto a palavra gente como a palavra-chave. Chave. E aí você vai passando por etapas também, Gilmar, e eu sei que você, como teve mentores, você acaba sendo um mentor natural. E você tem uma participação no Instituto Compartilhar, então eu trago assim e falo assim, o que isso te lembra, né? Porque é uma inovação, mas também tem um lado da colaboração social e tem o lado da empatia social. Eu acho que você é uma pessoa que ajuda o Compartilhar na criação de produtos que possam solucionar coisas, mas também que revertem uma parte para o lado social, compreendendo a importância de ajudar o próximo e também de
de investir mais na garotada, trazendo essas competências, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mentoria e dessa participação junto ao Instituto Compartilhar. Assim, de novo, tudo isso é o processo da minha vida inteira, né? De aprender e a gente vai ficando mais velho e a gente vai perdendo coisas, né? Vai perdendo família, vai perdendo amigo, vai perdendo tudo. E a gente vai cada vez fica mais... Nós mesmo, para nos motivar, é uma coisa... Eu falo muito, faço muito palestra para jovens, né? E aí um dia, numa das últimas perguntas, eu disse assim, Mário, como é que tu já passou por tanto, como é que tu se motiva? E eu fiquei um tempão sem responder ele, cara, porque eu fiquei pensando, o que é que me motiva, né? E aquilo também me pegou, né? Nesse mesmo dia, daí eu saí, um garoto olhou para mim e disse assim, por isso que a importância do nosso exemplo, ele disse assim, cara, eu só queria te dizer que eu vou sair do emprego amanhã. E o cara, calma, te programa, não, mas pô... Então, assim, essa parte do compartilhar, cara, faz parte do meu propósito, tá? Que aquela tristeza que eu tive lá no Chefe Secreto, de querer ajudar mais gente, né? E não é o caso específico do compartilhar, né? Porque as crianças que estão lá vão se desenvolver, vocês não dão só o esporte, né? O projeto é lindo, que eu brinco. Sou apaixonado pelo projeto porque eu sei a importância dessa... Esse trabalho que vocês fazem no compartilhar é o trabalho que eu gostaria de ter das pessoas que entram nas empresas que eu vou trabalhar, entendeu? Essa consciência da disciplina, né, dos valores, né? Isso vocês ensinam lá, né? Então isso para mim, isso que eu acho que falta, né? Falta demais, e também não é culpa só deles, é aquilo, quando eu digo lá na minha missão, ou na minha visão, nos meus valores, que eu sou ético, e eu, dentro da minha empresa, tenho um caso de corrupção, né, e eu escondo, eu faço isso, eu estou destruindo um valor desse jovem que está entrando. Tá, mas então pode, né? Então, hoje eu trabalho muito com esse conceito, né, lógico, eu preciso trabalhar, preciso ser remunerado, né, para viver. Isso eu sempre trabalhei como funcionário, agora que eu tenho uma empresa, estou entrando em outras, mas assim, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, né? Mas eu acho que eu tenho que contribuir com isso, né? Lá atrás eu reunia os meus profissionais para jogar vôlei, para jogar futebol, para jogar outras coisas, para fazer shiatsu. Por quê? Porque os caras nunca tiveram uma oportunidade de fazer uma massagem. Tá? O primeiro dia que eu fiz o shiatsu com eles, não foi ninguém. Aí eu obriguei o pessoal da administração a ir, para dar o exemplo. Eu ia. Chegou um ponto que nós estávamos com quase 8 caras fazendo e a fábrica ia todos os dias. Criou uma coisa que eles não tinham acesso, né? Então, isso, eu quero na minha vida fazer cada vez mais isso, entendeu? E o compartilhar, quando eu conheci, quando eu tive, né, e eu acho que aí criar, claro, que o projeto de inovação, eu sempre vou pensar alguma coisa que eu possa ajudar nesse sentido, né? Porque eu não vou lá pedir para mim botar a rede para ti, que é capaz de eu botar ela virada, né? Então, assim, foi essa a ideia, né, de nós fazer esse trabalho, né, e para mim, eu vejo hoje o sucesso que é o kit, né, é uma alegria imensa, cara. Para mim, cada produto que e eu não desenvolvi sozinho, tu sabe disso. Não, e é um reflexo de tudo que você falou. Porque, exatamente. Assim, foram vários erros, foram praticamente, sei lá, 1 ano e meio de testes e retestes para chegar a um produto que fosse... E nós ouvimos todo mundo... Inovador, ouvindo todo mundo, ouvindo desde o aluno, né? Todo mundo. Ou seja, o que o aluno quer, como é que o professor aí entra na inovação aberta. Ou seja, como é que o coordenador que tem que levar isso para um evento e como é que a gente vende isso para que as pessoas também se sintam com um material que não seja perigoso, porque um kit de ferro para uma criança é um perigo. Então, assim, esse foi um trabalho muito legal, cara. E é um material de todos eles de alto desempenho, com segurança, alta performance. E isso, o fato também de não foi só criar, né, mas gerar um recurso para compartilhar de uma maneira, isso é o grande desafio que eu faço para as empresas, cara. Se todo mundo fizesse um pouquinho disso, né, se nós criássemos alguns produtos que pudesse escolher, né, não falo compartilhar, mas qualquer tipo de iniciativa, né, que estivesse ajudando as pessoas, né, de uma maneira natural e que fosse uma receita recorrente. Porque nós, na indústria, trabalhamos muito com receita recorrente, né? Se não tem receita recorrente, a gente morre.
né? Então, eu acho que isso seria muito legal, sabe? Eu falo muito nisso como um exemplo, né, de ter... Tá um pedacinho lá, tá lá, nós estamos fazendo algo para ajudar alguém, sabe? E aí, e esse alguém são 3 mil e poucas crianças, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter mais isso, né? E eu acho que a gente demora muito para enxergar isso. Eu só acho isso, a gente demora demais. Talvez eu tive a experiência do chefe secreto para ter essa realidade mais próxima a mim, né? Então, a gente vive, às vezes, num mundo quase paralelo, né? O executivo, né? Porque tu tá lá, tu te envolve com teus clientes que tem um patamar, tem outro nível e tal, e tu esquece, às vezes, de olhar um pouco o teu chão de fábrica, né? E é isso que a gente tenta fazer. Tá, então, assim, isso aqui é um protótipo, né? Mas a gente tem isso num tamanho muito maior. São 70 quilos cada kit desses, são 2 kits com os postes. Então, isso aqui é a base para a gente trabalhar o mini vôlei, ou seja, 2 postes de uma quadrinha pequena, proporcionalizar o tamanho para a criança acertar muito mais do que errar e querer continuar. Eu acho que é um princípio básico, mas é que ele está muito ligado ao conceito de inovação, né? Vamos embora, vai fazendo. E o jogo de vôlei é uma quantidade de erro muito maior do que de acerto, e a gente tem que estar sempre trabalhando esse princípio, né? Então é sempre muito interessante a gente correlacionar as coisas que a gente vem falando com as produções, né? Os produtos, né? Porque é ir para o mercado. Então... É muito legal. E vem mais, né? Nós vamos fazer mais coisas aí. Vem mais. A ideia é sempre sair de uma coisa para outra, né? Então já se pensa em outras coisas, outras modalidades. Mas e o compartilhar sempre é muito feliz de ter pessoas que nos incentivam a gerar sustentabilidade. Então é sempre muito bom. O Bernardinho sempre agradece a sua participação como mentor de inovação do Compartilhar. E a gente vai fazer mais, se Deus. Essa é a nossa expectativa. Porque a gente cria muita inovação relacionada a isso, né? Então a gente fez muitas coisas legais, né? Então eu acho que tem que ter um propósito por trás de tudo isso, né? Eu, pelo menos, me motivo com isso, né? Isso é a razão de eu continuar trabalhando, né? E o desafio permanente de falar de inovação e falar de gente ao mesmo tempo. As pessoas acham que inovação é ficar dentro de um quarto pensando em coisas diferentes. Tem que estar na rua. Quando, na realidade, a inovação é... E tem uma confusão também de inovação. A gente sempre pensa em inovação muito em produto, né? Uhum. E inovação é tudo, né? Tu inova nas coisas mais simples que tem, né? É por isso que eu questiono muito o ensino, né? A forma de nós continuamos fazendo ensino como a gente fazia no meu tempo, né? Então, isso também que tem que inovar, né? Senão é aquilo, o garoto vai questionar, né? Por que ele tem que ficar? Por que ele está aprendendo aquilo? Aonde ele vai usar? Né? Então, nós temos que começar a entender mais isso, né? Mas essa parte de comportamento, ela está atrasada. Nós precisamos trabalhar isso, tá? Preparar, porque assim, nós estamos com o mundo doente, nós estamos com um jovem doente. Hoje tu fala, fulano de tal está com um filho, está com a filha deprimido. É uma coisa que virou todo mundo tem, todo mundo tem. Então, alguma coisa está errada. A gente tem que rever. As empresas estão doentes, nós temos que rever. E não é doente mais agora. Antes era colesterol, era isso, era aquilo. Não. É doente, tristes, pessoas tristes. Né? Nós estamos vivendo um mundo nas empresas que as pessoas estão tristes. Isso é que eu falo, é a falência emocional. E essa é a pior de todas, cara. Essa a falência, né, onde a gente tem a financeira, de alguma forma a gente tem saída. A falência emocional, para nós recuperar, ela é bem complicada. Eu me lembro de uma palestra uma vez com uma ibiatra, uma médica de crianças, e ela falava, eu não aceito que as pessoas falem, não, a gente vai trabalhar o projeto social para crianças carentes. Ela dizia, carentes somos todos. Depende do ponto de vista. Depende do ponto então, de vista. assim, você não pode taxar alguém de carente porque ela tem uma condição socioeconômica mais baixa, porque tem executivos com carências emocionais gigantescas. Por isso que eu digo, a liderança nossa é extremamente carente. Até o próprio princípio e propósito do Idea Sense é de também... Inicialmente era trabalhar com mais jovens, mas não é porque a gente acredita que eles precisam mais, é porque a gente precisa criar exemplos positivos que quando ele chega em cima na liderança, ele traga isso junto com ele, que é um pouco do princípio do compartilhar, de oferecer uma oportunidade de esporte
alegre, motivante, porque se ele gostar do esporte, ele vai ser uma pessoa mais ativa. Mais ativa. Então esse é o princípio que o esporte traz de uma forma muito clara, né? Os melhores amigos normalmente são os amigos que o esporte te deu, porque ele estava com você quando ganhou e quando perdeu. Exatamente. Porque quando ganha, todos os amigos estão juntos, fácil. Mas quando perde, é difícil. Essa não é só a resiliência, cara, dar a mão e estar junto, né? E isso fortalece as pessoas emocionalmente. Eu acho que a gente precisa de uma geração que dê a mão de uma forma mais tranquila. Agora, de alguma forma, acho que as crianças todas têm que ter um acesso quanto mais cedo possível, né, ao tipo de organização que querem compartilhar, né, para que possa entender esses papéis, né, que possa entender que tem um lado de afetividade, de conexão de pessoas, sabe, de colaboração, né? Então, quanto antes, né? Às vezes ela tem a escola e tem atividades muito isoladas, né? E você não tem justamente a questão dos grupos sociais, né? Os grupos sociais estão enfraquecendo. É verdade. Então, se você não tem realmente, por exemplo, um pai que estimule para o esporte, que, por exemplo, nós todos tivemos isso, né? Então, que você acaba tendo o esporte como uma válvula de conexão social, acaba sendo realmente muito, muito difícil, né? Com certeza. E eu acho que isso é o básico. Né? E a gente tem muita criança que vai para o projeto pelo ambiente. Jogar vôlei é uma consequência. Exato. E seria ótimo se as pessoas fossem para a escola pelas conexões, e não somente porque tem que passar de ano ou porque tem que passar no vestibular, né? Exato. Porque isso é quase que um processo obrigatório. Você não pode ir para a escola porque você está a fim de encontrar os amigos. Como assim? Você está indo para estudar. Não, eu também estou indo para estudar, mas o propósito tem que ser maior, né? Por isso que eu digo, e aí que eu falo, o desafio das organizações, aí eu falo pelo mundo corporativo, é transformar esse ambiente que vem, por exemplo, de um compartilhar, né, e aceitar e receber essa criança de uma forma que ela não se frustre. Né? Então esse é o tempo todo, esse é o nosso desafio. E por isso que tem tanta rotatividade. Hoje as empresas têm uma rotatividade absurda, e está muito mais relacionado com o comportamental, que ele está saindo por questão de recurso, de dinheiro. Não, ele está saindo ou porque ele não está sendo desenvolvido ou porque o ambiente é ruim. Então é essa preparação que eu acho que falta, entendeu? A gente está vendo em tudo que é lugar, Sim. Não é só, né? Então eu acho que esse é o ponto que é o grande desafio que a gente tem. Bom, até preparando para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente da conversa e da sua experiência de vida. Então, assim, eu dei esse exemplo e o Bernardinho gostou, até ele usou nas palestras dele, né? Então, é a questão que eu falo da transparência e da comunicação. A mensagem é um exemplo que eu vivi dentro da Marco Polo. Um dia eu chego na Marco Polo e naquele mês a gente teve um resultado ruim. Foi uma época que a Argentina teve um problema e a empresa teve naquele mês um desempenho ruim. E eu cheguei na recepção e estava o seu Suzinho, de mais de 40 anos de Marco Polo, e aí ele olhou para mim, eu vi aquelas luzes apagadas, eu digo, seu Suzinho, por que as luzes estão apagadas? Ele olhou assim, Gilmar, tu viu o resultado desse mês? Eu vi, eu estou fazendo a minha parte, estou apagando a luz. E aí quando eu saí, eu disse, ele olhou, Gilmar, ele olhou para mim, mês que vem eu acendo, porque eu confio em vocês. Então, quando uma organização chega nesse nível de comunicação, onde o cara que está na recepção, recebendo os clientes, os fornecedores, tem esse entendimento, esse é o grande desafio das organizações, né? Que todo mundo sonha os mesmos sonhos. Né? Então, eu acho que minha mensagem é essa, né? Cuidem da comunicação, cuidem do alinhamento, da conexão, não adianta ter confiança, não ter alinhamento e não ter conexão. As pessoas precisam estar conectadas, né? E a liderança precisa ser cuidada também com muito carinho, como todo mundo. Bom, Gilmar, em nome do Ideia Sense, de todas as pessoas que vão ouvir essa conversa, foi muito enriquecedora. Assim, é sempre muito bom ter alguém muito verdadeiro, né, que traz a essência na conversa, no discurso. Então, a gente agradece muito a sua participação no podcast do Ideia Sense. E a gente convida vocês a continuarem acompanhando a gente nas mídias sociais e vendo outros podcasts que são sempre enriquecedores para a nossa formação contínua. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado, Gilmar.